gravando? Não, vou começar a gravar com uma pergunta. Como é pra você morar no Brasil depois de mais de 10 anos? Como é pra vocês? Pra gente? É. Tô aqui agora, tô desde os 9 anos. E pra você, Ernesto? Eu já tenho 11 anos, que fiz justamente 15 de dezembro, e falo muito ultimamente com meus amigos de Peru. Eu vejo que o Peru tem crescimento e tudo, mas eu já me acostumei, mas tem a impressão que a Peru tem crescimento, mas mesmo assim a situação é um pouquinho mais difícil, né? Tem que trabalhar a situação. Eu assim, já me acostumei, mas descobrimento, que legal, que é isso, aquilo, mas já conheço já, que a cidade é pequena. Mas se alguém chegasse pra O mais difícil talvez foi a questão do choque cultural em algumas coisas, né? E essa questão de se enturmar. Mas não vi difícil, eu tento me adaptar assim. Mas que tipo de dificuldade você teve quando veio morar aqui? Assim, dificuldade de perrengue, alguma situação que você não gostou de início e que hoje você conseguiu superar? A primeira coisa é que o brasileiro zomba muito, né, dos outros. E em Peru as pessoas não fazem isso. Isso aí pode parecer até uma falta de respeito, mas aqui o brasileiro é o jeito em que ele te dá confiança. E quando você não domina a língua, você não sabe como revidar e fica impotente. Então, às vezes, pega no teu pé, né? E isso aí, eu não vou falar, é bullying. Não, mas pega no teu pé pela língua, por como você fala, por como você veste. Porque você não sabe responder, te botam um monte de apelido, me chamam de japa, né? Ou também aquela questão, às vezes, de você te perguntarem de onde você é, e você fala que é Peru, mas eles nem sabem, né? As pessoas nem conhecem muito. E hoje eu sei que isso acontece porque lá em Peru também não se sabe muito aqui do Brasil. Eu acho que uma coisa que vai mudar nos anos futuros, né? Com essa coisa da globalização, mas tipo, aquele sentir que tudo aquilo que é tua identidade, aquilo que você conhece na comunidade hispana, quando você chega aqui é zero, né? Tipo, você se sente completamente desnorteado porque não tem referente de nada. O máximo que você conhece como se chama? Roberto conhece tal, e você conhece tal, e você já ouviu disso, já leu isso, até pela língua, né? Aqui se estuda literatura portuguesa, literatura isso desde os inícios. E quando você estuda lá em Peru, estuda desde Cervantes, Dom Quixote. E eu entendo que isso é porque somos duas línguas e duas culturas diferentes. Irmãs, mas diferentes. E é isso. E você, Francis? Pra você que tá há mais tempo aqui, que a gente veio junto, pra você, quais foram as maiores dificuldades que você teve morando no Brasil? E, gente, vocês estão... Parece o Quero Drácula, ver se vai da Transilvânia, que está falando aí. Se foi fácil vir morar aqui? Então, aí que tá. Tem muita gente que me pergunta como que seria. A gente veio novo. Então, eu tenho a visão de, tipo, vir pro Brasil como se fosse filho. Não como se fosse sozinho e vir do nada pra cá. Mas as experiências são as mesmas, que a gente começou do zero. Porque lá a gente tinha, querendo ou não, tinha uma vida um pouco mais estável. Por mais que seja esforçado do meu pai, né? Meus pais trabalhando. Meu pai trabalhando, minha mãe em casa, fazendo as coisas, mas querendo ou não, a gente estava estável. A gente não estava procurando comprar uma casa, não estava procurando comprar um carro, porque quando eu nasci, já tinha. Era um carrinho velho, mas já tinha. Mas vocês passaram por isso lá. Foi começar tudo do zero. Tudo zero. Tanto que a gente morou em cima de um salão num espaço de, 5x5? Um lugar que nem era alto. Nem era alto. A gente tinha que se abaixar para poder ficar A gente tinha que esperar o salão fechar para usar o banheiro do salão, porque não tinha banheiro lá. Não tinha nada, era uma sala. E isso que você tá falando, eu tô perguntando para vocês, porque ao longo dos últimos anos, tem muitas pessoas que chegam para mim e me perguntam: Fiorella, como que foi você vir morar no Brasil? E até mesmo tem pessoas que hoje falam comigo e falam assim: Fiorella,
Ela nunca deve ter passado um perrengue na vida, ou a Fiorella. Ela não tem cara de quem lava uma louça em casa. E eu fico pensando, gente... de papai. Muita gente chega pra gente falando playboyzinho. Playboyzinho Sempre e me tal. falaram isso. Mas assim, é porque, pelo menos aqui na região, as pessoas têm uma ideia de que o estrangeiro que veio morar no Brasil, na época que a gente veio, tem grana. Por quê? Porque a cidade, uma cidade industrial, né, da área do petróleo, a capital nacional do petróleo, Macaé. E na época vinha muita gente transferida de outros países morar no Brasil por conta do petróleo. Muitas pessoas que trabalhavam na Halliburton, Schlumberger, empresas multinacionais. Que tem bases lá fora. Então, quando a pessoa vem transferida de fora para cá, para trabalhar no Brasil, a pessoa vem com auxílio moradia, auxílio escola, a empresa paga, banca, quase tudo para o funcionário. Então, eles têm muitas condições. Então, eu tenho até muitas melhores escolas. Então, assim, muita gente tem essa ideia de que estrangeiro que veio morar no Brasil tinha grana. Então, assim, nos colocam nesse patamar. Mas o jeito que a gente veio morar aqui foi completamente diferente, porque o nosso pai, ele não trabalhava na área industrial, nosso pai era economista, analista de sistemas, né? Professor de faculdade, então era uma outra realidade. Meu pai veio aqui por conta própria. Começar do zero, sem ajuda de empresa nenhuma, praticamente por conta própria, né? E a gente começou do zero. Então, assim, quando eu escuto isso, meio que fica uma revolta, sabe? Porque a gente também não fica contando para todo mundo os perrengues que a gente passou, as dificuldades que já passei por aquilo, não. Mas, assim, fica uma história triste. É uma história tua e pronto. Para um outro, mesmo que seja em condições boas, já é difícil. Porque você tá saindo da tua zona de conforto, ainda mais um lugar que não fala a tua língua, sabe? E a gente veio pra cá sem saber falar nada. Aqui ter em conta, isso não quer desmerecer as situações muito difíceis realmente de peruanos, bolivianos, de outros estrangeiros que vêm e moram em lugares industriais tipo São Paulo. Estrangeiros que estão aqui, que estão lutando por crescer e às vezes nem nas melhores condições. Mas fazendo essa ressalva, na nossa situação, sim, agora que a Fiorella menciona, uma das dificuldades foi essa, né? A questão de que as pessoas não entendem o valor do teu esforço e te julgam de uma forma errada. E muitas foram as vezes, muitas até hoje, em que falam, assim, hoje já, depois de tantíssimos anos, eu tenho 11 anos, mas eles têm 17 anos. 17 anos morando no Brasil. Então, os 6 anos que praticamente eles passaram aqui se esforçando, eu passava sozinho lá, tendo que manter a minha faculdade com bolsa, também todo mundo se apertou o cinto naqueles anos para tentar tanto lá quanto aqui tentar. Fala do teu casaco azul, que você tinha um casaco. Tanto que minhas amigas da faculdade me lembraram que era um casaquinho azul, porque eu tinha um casaco, só não tinha grana para comprar mais coisas, né? E assim aí a gente andava. Tanto você lá quanto a gente aqui também, sempre super apertados, né? Mas graças a Deus nosso pai nunca deixou a gente passar fome. Mas nos outros quesitos a gente tinha tudo regrado. Comida. Não tinha celular, não tinha nada. Roupa era sempre o mais barato. Só que meus pais sempre falaram uma coisa, né? É uma coisa inteligente que hay que reconhecer, que eles vêm de uma geração ainda de imigrantes que foram para a capital e começaram muito de baixo. Mas meus pais sempre falaram uma coisa também, acham que a gente, poxa, né? Uma pessoa rica e tal. E eu acho que não só isso, acho que até a postura de você falar. Mas eu falo, gente, eu não sou rica, não, eu sou pobre. Esculhambados, não. Tudo é questão de atitude, de postura, como que você se expressa, como que você fala com as pessoas, como que você lida. Então, eu acho que isso a gente tem que agradecer muito mesmo às nossas famílias estruturadas que possa oferecer isso para elas. Agora, tem um detalhe mais também nessa situação. Hoje, também a gente não tem que reconhecer que depois de tantos anos de esforço, a gente já vive em condições já melhores do que quando foi anos com atrás. Certeza. Mas isso, as pessoas te julgam hoje e isso acho que todo mundo vai coincidir com a gente. Eles não veem o esforço de trás. Por exemplo, eu tenho a loja 2 anos e meio, mais um ano que era antes outro negócio, e escuto muita gente, você é patrão, você é isso, você está rico. Eu falo, caraca, não é assim. Mas também eles não contam que todos os 5 anos que eu trabalhei na área industrial, eu juntava, poupava, isso me esforçava. E quando eu saí, eu pedi conta, tudo aquilo que eu recebi, tá? Até o último, hoje já formada, engenheira, trabalha, tudo, não sei o quê.
mas que ela se matava estudando, fazendo, entrando para concurso, para isso, para aquilo, né? Então ele não vê o esforço com cada um de nós e às vezes nos julgam erradamente como se tudo tivesse caído do céu. É porque muita gente, exatamente, né? E não é julgando, porque assim, cada um sabe sua vida, cada um sabe sua trajetória, cada um tem suas decisões. Nós, querendo ou não, a gente, vamos dizer assim, eu vou tomar outro rumo aqui. A gente bebe socialmente, mas a gente não tem uma... E acho que Fiore agora não tá nem bebendo mais. Mas Tito não bebe. Entre todos, eu era quem mais bebia. Pingus. Pingu. Dando lição de moral. Mas, querendo ou não, você perde um certo tempo quando você assume outros compromissos. E eu estudava à noite todos os dias. Enquanto muita gente eu vejo, e ainda vejo agora... Não quer sacrificar. Eles falam, não, vou no barzinho agora. Não vou ali. Pra que eu vou estudar agora? Não, deixa, vou matar dias durante quantos anos? 5 anos, sei lá. Sim, e até hoje você trabalha. Não, e hoje você trabalha embarcado, na folga você vai pra faculdade. Isso. Então, assim, tem muita gente... tem muita gente que no plano geral, né? Falando do Brasil, Peru e tal, tem muita gente que é acomodada, né? Que não se preocupa muito na questão de estudo e eu acho que sempre se mantém estudando. E isso eu faço até hoje, entendeu? Eu terminei uma pós-graduação e já estou procurando outra coisa para fazer. E se manter sempre é você saber da sua condição real. Isso. Não querer viver de aparências, nem querer ostentar uma coisa que não é. Por quê? Porque esses tempos... Eu ouvi um conhecido meu falando, perguntando onde as pessoas moravam e tal. Sim. E eu até contei para os meus pais esses dias que eu falei, eu moro em tal lugar. Aí ele falou assim, nossa, mora mal, né? Eu falei, moro mal? Por que moro mal? Ele, mora mal porque a gente hoje não mora no bairro mais rico da cidade. A gente mora no extremo da cidade. Sim, e terminando infraestrutura agora, não tem pista, não tem asfalto e tal. Mas aí água. A pessoa se viu no direito de falar que eu morava mal. Aí eu falei assim, não, olha só. Mas a casa é nossa. Isso que eu falei pra ele. Eu falei, eu moro mal por quê? Porque a minha casa não é alugada, né? E detalhe, a pessoa mora no mesmo bairro, só que ele mora na parte que tem pista, né? E a pessoa mora num apartamento que... Uma kitnet. Que é alugado. Aí eu falei assim, cara, eu moro num bairro que a minha casa é própria. É uma casa grande, uma casa de 3 andares, né? Que a gente foi a construir. Nosso que foi pai construído foi o principal, mas pouco a pouco. Todos nós botamos. Assim, se hoje a gente mora aqui nesse bairro e tal, é porque a gente mora no mesmo terreno que o meu pai. Ao longo de tantos anos economizou dinheiro para poder comprar o terreno dele, que a gente passou dificuldade, a gente construiu tijolo por tijolo essa casa. Né? E assim, hoje, de repente, daqui pra frente, daqui a alguns anos, a gente possa sair daqui e morar realmente num lugar melhor, com uma estrutura melhor, num bairro melhor. Mas a gente não tem vergonha nenhuma de morar onde a gente tem mansão e por dentro tá sozinha, uma pessoa que não tem família. Pra mim, isso é uma pessoa que mora mal. Eu moro numa casa com a minha família, todo mundo de boa, com uma estrutura boa, sem precisar me preocupar de pagar aluguel. Então, assim, isso, eu vejo que muita gente, às vezes, vive pela graças a Deus, acho que isso, os nossos pais sempre falaram, desde que a gente veio no Brasil, olha, nossa situação é essa, a gente não tem as mesmas condições que a gente tinha quando morava no Peru, o que dá para pagar é isso, então a gente tem que correr atrás, todo mundo junto. Então, assim, pra mim, acho que isso é uma herança também, entendeu? Até hoje eu levo isso. Dá para pagar? Não dá para pagar? Eu posso bancar isso ou não? Acho que isso é importante, você levar pra vida, né? Não é vergonha reconhecer qual é a tua realidade. Porque quando você reconhece a sua realidade, você sabe que pode mudá-la. Eu tô aqui, o que eu tenho agora, então a partir daqui vamos construindo e vamos crescendo. E assim, então a gente é muito, muito realista nessa situação de reconhecer quem somos, que o que a gente tem. E claro, porque eu acho que isso pode ser uma dificuldade, por exemplo, se você sai hoje do Brasil e vai tentar a vida lá fora, de repente no Brasil a tua situação naquele momento era, poxa, eu sou uma pessoa graduada, eu tenho ensino superior, não sei o quê, eu trabalhei em tal lugar, eu já fui gerente, já fui coordenador e tal, que foi o caso do nosso pai. Nosso pai foi gerente de uma empresa quando ele morava em Lima.
E quando veio pro Brasil, ele praticamente teve que fazer bico, começar de auxiliar de almoxerifado. Então, assim... Mas aí que tá. Se você... Dos nossos chegaram aqui, enfim. Só e não é você- só com e eles, né? aconteceu Eu com conheço todos muita nós. gente aqui também. Eu cheguei terminando a faculdade, né? E como qualquer pessoa poderia chegar, sou formado, não quero fazer nada. Cara, nem sabia falar, mas depois fiquei na Lan House administrando. Só que também hay que reconhecer que naquelas épocas não havia facilidade migratória que existe hoje. Era pior, porque naquele momento o Brasil não tinha aquela facilidade do Mercosul. Se hoje você chega como estrangeiro, e isso pode ser vigilado para algumas pessoas que estão lá fora, você chega e em menos de um mês você com seus documentos e o país está dentro do Mercosul. Antes não. Eu cheguei, ainda tive que buscar o meu protocolo, meus documentos saíram depois de quase um ano, na qual eu tinha só um papelzinho que era meu protocolo, que eu dei entrada. Depois desse protocolo, eu tinha que passar 2 anos com carteira assinada para demonstrar ao país, ao Brasil, que eu era uma pessoa de proveito, que não tinha antecedentes criminosos. E depois de conhecimento que ele tinha, ele não conseguia trabalho. Né? Então, a gente está falando isso não tanto como um desabafo. Eu acho que essa mensagem tem múltiplas finalidades. Interpretações também. Primeiro, o que a gente está falando serve como uma reflexão de Natal. Segundo, é uma orientação para as pessoas que muito nos perguntam de lá fora, e como eu posso ir para ir ao Brasil, como isso, aquilo. Gente, É sacrifício, velho. a primeira coisa é tua atitude. Você pode juntar grana, você pode ter graus acadêmicos, pode ter o que for, mas para vir ao Brasil, a um país novo, tem que chegar na humildade e tem que estar disposto a sair da realidade, esquecer a realidade que tinha lá e começar do zero. Se é para lavar prato, se é para fazer isso, se é para trabalhar, tem que começar e ser constante, porque as pessoas às vezes não querem fazer e sonham que vão chegar e ganhar, sou engenheiro, então vou chegar lá, vou ir lá no petróleo. Não, até para entrar nisso, você tem que começar lá embaixo para ir galgando, é difícil. E tem que primeiro bloquear, acho que uma coisa muito importante, a questão da língua, né? Porque você tentar trabalhar aqui sem falar o português é muito difícil, gente. As pessoas não vão te entender com o básico do básico de português. As pessoas não entendem, entendeu? A mesma coisa que um brasileiro vai para fora, às vezes tenta falar, você até se vira, né, para fazer um turismo e tal, mas para trabalhar, as pessoas não vão te entender. Então você tem que bloquear a questão da língua. Acho que depende muito. Quando alguém chega para mim e fala assim, cara, é fácil você morar em outro país assim, você largar tudo e tal? Eu falo, cara, fácil não é, mas pode ser um pouco mais leve, dependendo da tua vontade. Quanto você quer lograr alguma coisa lá fora? Quanto você está disposto a arriscar? Quanto você está disposto a deixar para trás? Quanto você está disposto? Porque dependendo da tua vontade, da tua atitude, vai deixar amigos, você vai deixar algumas regalias que você tinha, conforto, né? Você vai começar do zero, trabalhando em lugares que você não quer. Aí se desconstruir, né? Para se construir de novo, entender que uma sociedade é diferente, respeitá-la, agradecer e tentar se exposto a ser tudo terreno e trabalhar. E isso aí a gente está falando um pouco... há muitíssima gente que olha os vídeos. Eu sei que o Brasil está cheio de gente trabalhadora, mas também serve como resposta a algumas pessoas que às vezes nos julgam de forma errada, e talvez isso não é como uma resposta para dar um tapa, senão para que um pouco entendam que a gente, se hoje tem alguma tranquilidade econômica, alguma estabilidade, pode ser assim, né? É porque é produto de muito esforço. E para as pessoas não julgarem os outros só porque a pessoa aparenta ser uma coisa, entendeu? A não ter tanto julgamento com o outro, assim, porque é muito fácil você chegar e apontar o dedo. Os perrengues que a pessoa passou. Como eu falei, a gente não costuma falar do que a gente passa, né? As coisas que a gente já sofreu, como bullying, até racismo, a gente pode falar em algumas situações. Igual essa Honório Gurja. Fica falando toda hora. Você não vai ficar falando, gente, já passei fome. Ai, gente, já passei... Você não vai ficar falando, porque entendeu? Às vezes chega até a ser chato. Tem gente que pode até compreender. Pô, essa pessoa vai ficar falando sempre da pessoa, fica se vitimizando, exatamente. né? Então, a gente tenta ver, tenta não incomodar. A gente chega... Quem pergunta, a gente fala. Mas também a gente não precisa ficar falando. Mas eu vou te falar, eu acho que a gente até nem fala para as pessoas conhecidas, porque sabe, esses dias eu almocei com um amigo e foi surgindo o assunto. Ele veio me perguntar como que era a vida e tal. E eu comecei a falar, mas assim, coisas que eu nem lembrava mais.
E a pessoa ficou chocada, assim, a pessoa falou, gente, você passou isso tudo, porque quem olha pra você não diz que você passou dificuldade, passou perrengue. Aí ele até falou, Fiorella, você tinha que escrever um livro desses perrengues, porque é tanta coisa surreal que a gente já passou, que assim, a gente conseguiu... Acho que também as pessoas, às vezes, tá? Isso pode servir também para algumas pessoas, elas carregam as penas deles, as situações deles passadas, e talvez eles ainda não se liberam. Na nossa situação, a gente agradece por tudo que já aconteceu, por tudo que já passou, né? E a gente está mais focado no presente, no que queremos alcançar no futuro do que isso. Que já não dá mais tempo da gente ficar relembrando o passado, na verdade. A gente agora quer fazer o presente e o futuro. Exatamente. E fora, a gente só fala claro, fala dos fatos, né? Mas fora os traumas psicológicos, porque a gente, quando a gente chega... Acho que você chegou com 20 anos ainda, mas os teus traumas... Assim, eu tô falando do lado psicológico. Por quê? A gente chegou, Fiorella estava na adolescência, então a gente passa por muitas mais perguntas e quando você passa numa situação muito difícil, esses traumas, esses pensamentos são redobrados, porque se você tá ruim, você pensa 2 vezes pior. Exato. Por causa de constrangimento de outras pessoas. Eu falei, às vezes você sofre bullying, né, por ser estrangeiro, às vezes você sofre em outros países, mas existe sim um certo preconceito contra o estrangeiro. Como as nossas experiências pessoais, como o Francis falou, a gente veio praticamente adolescente, então a gente como indivíduo, né, como adolescente, como pessoa, a gente teve que superar muitas coisas também pela situação vulnerável que a gente se encontrava, né, de ter começado de baixo, né, eu superei muitas coisas, até como mulher também, ao longo, mas acho que é uma reflexão bonita de Natal. Sim, essa questão do julgamento, acho que assim como existe um julgamento errado do lado contrário também. Porque assim como as pessoas te olham e acham, ele é rico, ele é assim, ele é Mauricinho, Patricinha, também tem muita gente que vê uma pessoa que se veste mais simples e tal, e já julga e acusa ela como se fosse miserável. O problema Caraca, eu que trabalho agora com comércio, né, com restaurante, já vi muito cliente que chega, às vezes o cara é o dono do pedaço, dono de todos os negócios da praia. E o cara é mó simplão, né? Cara, tem o Seu Madruga aí, chama Seu Madruga porque parece com o Seu Madruga do Chaves, e o senhor é super simples, né, é moreno, já é coroa e tal, mas o senhor é de sandália, assim, eu falei, caraca, mas o senhor ele é empresário. Né? E o que eu mais conheci, para mim interessante desses 3 anos e meio tendo uma pequena empresa, é isso. O que menos você pode fazer é julgar pela aparência. Né? E isso acontece mais nessa região aqui. Não posso falar também do sul, do norte. Já aprendimos a não generalizar. Porque a gente tem só a experiência de onde a gente veio morar, né? E muita gente fala essa ideia da região daqui de Rio das Ostras, Macaé. Réu das Ostras. Réu das Ostras. Réu das Ostras. Não, amamos nossa cidade. Não, a gente gosta muito, mas assim, realmente tem coisas que a gente tem que falar, porque é esse mau costume, né, da gente ficar julgando de pessoas que... Cara, é maus hábitos. É um mau hábito. Aqui tá muito estendido um pouco isso. Mas... O negócio não julgue. Nesse Natal não julgue. Vamos aprender a não fazer julgamentos. Vamos então, amiguinhos. Vamos amar todo mundo. Tá todo mundo aqui pra aprender, todo mundo aqui pra superar. De construir cada dia mais. Exatamente. Desconstruir cada dia mais. Então é isso, gente. Desculpa aí, 30 minutos de vídeo, não sei nem como que a gente vai editar isso. Bota tudo, vocês vão ver até o começo. Mas é isso, gente. Já que não tem mais panetone. E é isso aí, galera. Feliz Natal pra vocês. Feliz Muito Natal. amor.